Namastê, pessoal! Namastê! Como vocês estão hoje? Hoje nós estamos aqui para falar desse livro massa aqui. Opa! Die with Zero. Morra com zero. O que quer dizer, amor? Morra com zero. Esse livro aqui... Gaste todo o seu dinheiro antes de morrer. Gaste todo o seu dinheiro antes de morrer. Do Bill Perkins. Bill Perkins. E aí, Die with Zero. Morra com zero. Getting all you can from your money and your life. Ou seja, extrair o máximo da sua vida e do seu dinheiro. Perdão, bati no microfone aqui. Extrair o máximo da sua vida e do seu dinheiro. Eu achei esse livro fantástico. O Ali, um paquistanês que eu sigo no YouTube, tem um canal incrível de 3 milhões de pessoas. Ele mora nos Estados Unidos. Ele foi médico, largou tudo para ser youtuber. E eu gosto e ele faz uns reviews muito legais. E ele fez o review desse livro, eu falei, cara, esse é o livro da minha vida. Até porque a gente vive isso. Eu vivo isso daqui desde quando eu me aposentei com 24 anos de idade. Foi por causa desse conceito. Tudo que você puder do dinheiro, faz o máximo que você puder com o seu dinheiro. Foi por causa de guardar. Exatamente. Então esse Bill Perkins aqui escreveu esse livro e eu achei fantástico, porque mostra muito de como eu penso, dos meus valores e o que nos trouxe até aqui. Eu e depois Prêmio, eu acho que ela tem esses valores já desde que nasceu e a gente se encontrou para viver isso juntos, certo? Eu vou contar rapidamente a minha história, porque que eu penso como esse livro e porque que eu pratiquei o que esse livro ensina nos últimos 20 anos, que é morrer com zero, e aí a gente entra no conceito do livro para que esse vídeo não fique tão longo assim. Mas se precisar, a gente faz podcast sobre esse livro. Então, eu comecei a trabalhar desde os 11, meu pai é advogado, minha mãe contadora, mas ele tinha um bar, então eu comecei a trabalhar muito cedo por uma opção, porque a gente adorava, trabalhar mesmo, com responsabilidade. Com 15 nós já fomos, com 15 a minha família foi para o Japão quando eu tinha 15 anos de idade, e lá eu comecei a trabalhar também de 5 da manhã a 8 da noite. Uma questão de 14, 15 horas por opção. Meus pais nunca obrigaram, porque a gente queria ganhar dinheiro. A gente foi sempre muito precoce. E morei 6 anos no Japão, depois nos Estados Unidos. Já tive nesse período, né? Voltava, no Brasil a gente teve negócio. Então, aí eu fui morar nos Estados Unidos. 3 anos nos Estados Unidos, dos meus 20 aos 24, praticamente, eu morei lá. Então, eu sabia o que era o primeiro mundo. Trabalhar no mundo, no Japão, ganhar dinheiro, comprar as coisas, comprar eletrônico. Eu sabia o que era os Estados Unidos, o sonho americano. Foi muito legal viver na Flórida, ganhar dinheiro, mar, lindo, lindo, lindo. Então depois daquilo, quando eu tinha 24 anos, eu entrei numa frustração tremenda de falar, caramba, onde que eu vou chegar? Eu tô correndo atrás do rabo aqui, é o busboy querendo virar garçom, o garçom querendo virar gerente, o gerente querendo virar dono, e o dono tá se drogando no balcão do restaurante chique porque ele tá insatisfeito com a vida, ele tava lá cheirando cocaína. Eu falei, opa, peraí, esse ciclo tá estranho, eu não quero participar desse ciclo. Esse dinheiro que eu já ganhei muito no Japão, já gastei no Brasil, tô aqui nos Estados Unidos, isso não vai me levar à felicidade que eu tô buscando. E aí, depois de muita leitura, de muito mergulho, 3 anos mergulhando nos livros, eu falei, chega, eu não quero mais nada desse mundo, eu quero viver, eu quero ter experiências que esses livros estão falando para mim. E aí, uma longa história, eu fui para a Índia e comecei a ganhar dinheiro, ou seja, eu fui para o Japão antes de ir para a Índia, porque eu estava sem dinheiro, então eu passei para o Japão, fiquei 8 meses, juntei 8 meses de dinheiro e fui para a Índia, e esses 8 meses viraram 3 anos de experiência na Índia. É onde a gente vai chegar nesse livro, depois que Prema falar um pouco da história dela. E eu passei a viver, a partir de então, ganhando e vivendo as experiências de vida 100%. A minha vida mudou completamente, que a partir de então sobrava dinheiro para mim, eu tinha experiências incríveis, certo? E nos Estados Unidos, voltando um pouquinho, teve uma época que eu já tinha trabalhado 16 a 17 horas por dia no Japão durante 6 anos. E quando, pelo menos a maioria do tempo, quando eu fui para os Estados Unidos, chegou um momento que eu tinha 3 empregos e eu estava de novo correndo atrás do rabo, foi quando aconteceu esse momento de falar, opa, peraí. E aí eu passei a ter um emprego só e ficar 3 horas no emprego e ler muito, e desfrutar a praia, desfrutar meus amigos, e de repente eu vi que estava sobrando dinheiro. Eu falei, opa, antes eu trabalhava muito e só fazia conta, só estava empipinado, agora eu estou trabalhando 3 horas por dia, quando trabalhava, e sobrava dinheiro e eu estava tendo um estilo de vida maravilhoso.
falei, que coisa mágica. E é todo esse conceito desse livro. Agora, a Prema já nasceu assim, né? Eu acho que a Abhishek teve a leitura perfeita. Acho que eu já nasci assim, porque eu nunca vi nexo nisso, né? De ficar se matando e trabalhando e não sei o que para conquistar, para juntar dinheiro, para ter... Eu falava, gente, mas qual que é o sentido disso? Esse é o sentido da vida? É o quê? Eu vou ficar trabalhando a vida toda, aí casa, tem um cachorro, né? Tem filho, não sei o quê, vive numa casa, mas... E aí, né? E as experiências, e a vida, e o sal da terra, e, né? Então, assim, o meu sonho sempre foi, tipo, essa coisa de viajar, ou morar na praia, né? Tem pessoas que falam isso, né? Tipo assim, quando a gente se aposentar, a gente vai morar na praia. Quando a gente se aposentar... O que esse livro está falando, e aí é legal, acho que a gente vai ter que fazer outros episódios desse livro, que primeiro a gente está contando a nossa história, mas depois a gente tem que ir a fundo um pouquinho mais no conceito desse livro. Por quê? Ele fala o seguinte, e o que é o conceito desse livro? Então, quais são os exemplos que ele dá? Ele começou a trabalhar muito cedo, se formou como engenheiro, mas ele percebeu que, como engenheiro, ele não ia trazer o que ele queria. Então, ele foi para o mercado financeiro, para Wall Street. Como ele viu aquele filme da Wall Street, ele começou a trabalhar na Bolsa de Valores. E sendo ali, tipo, meseiro ali da Bolsa de Valores, ou seja, ganhando mínimo por mês nos Estados Unidos, ele começou a juntar um dinheirinho, certo? E o primeiro ensinamento dele foi que um cara lá, um bambambam do Wall Street, falou para ele assim, olha... Ele foi falar com esse cara, ele falou assim, olha, eu já estou conseguindo juntar meu dinheiro. Porque o must do mercado financeiro é você conseguir juntar, né? Não gastar mais que ganha e conseguir juntar. Ele falou, eu já consegui juntar meu dinheiro, eu consegui juntar $1.000. Para ele, naquele mundo dele, que ele ganhava $1.000 por mês, você tem que fazer a conta fechada, de aluguel, tudo. Ia, sobrava mês, pouquinha coisa, ele juntou $1.000. O cara falou assim, você é ridículo. Você veio aqui para o Wall Street para ser pobre, você veio aqui para ser milionário. Então o que acontece? Qual que é o pensamento nisso? Se você faz um struggle, que seria um esforço tremendo para juntar uma quantidade pequena de dinheiro, você vai ter que deixar de, às vezes, sair para jantar com a sua família, você vai deixar de tomar um café gostoso, você vai deixar de fazer uma viagem ou de visitar os seus pais, porque você está focado em juntar dinheiro. Para agora, nesse momento que você está começando carreira, juntar esse pouco de dinheiro, $1.000, é um esforço tremendo, você vai ter que se privar de várias coisas. Então o cara falou assim, você tem que pensar como milionário, pega esses $1.000 e vai viver ele bem, porque depois, na hora que você estiver ganhando bem, olha o pensamento, isso é muito complexo a gente explicar. Porque o que acontece? Ele falou o seguinte, a hora que você estiver ganhando $100.000, $200.000, esse $1.000 não é nada. Zero. Esse $1.000 não vai significar muito para você. Só que você vai ter perdido de viver $1.000 de experiência nesse momento que você não tem dinheiro. Nesse momento que você não tem dinheiro, tomar um café gostoso, você sair para comer com a namorada ou comer na esquina um street food, como tem aqui, não tem preço. Se você ficar avarento e for economizar as mínimas coisas, a hora que você tiver 30, 40, 50, 60 e tiver $10.000 para gastar num jantar, não vai ter o efeito do que aqueles $10 que você poderia gastar. Certo? Então vamos lá. Sabor, né, de você gastar R$200 num omelete hoje que você não tem dinheiro é muito maior do que se a gente fosse um milionário e fosse lá e pagasse isso. Isso não ia ser nada, ia ser uma coisa a mais, né? Antes da gente falar da experiência de viagem, esse livro tem vários conceitos legais, do que é valor, enfim. Eu tive uma experiência em São Paulo, depois que eu me aposentei, fiquei meditador, não sobra dinheiro, você tá ali mexendo no movimento, mas sobra muita experiência. Eu sempre vivi esse Die with Zero todo dia da minha vida, praticamente. Porque, entendeu? Até hoje. Mas com muitas experiências, até hoje. E em São Paulo, já em 2010, né, 10 anos, quase 10 anos depois que eu tinha morado na Índia, tinha largado os Estados Unidos em 2001, enfim, fui morar na Índia, voltei em 2010, estava morando com uma grande amiga minha, Márcia, em São Paulo, e a gente estava os dois duros. E aí a gente ia para meditação e Diksha, certo? E ali era uau, segunda-feira, meditação e Diksha com Setu e Narayana, eu amava aquilo ali, saía da meditação, a gente não conseguia nem pagar R$15 para meditação, já pesava. A gente saía e parava no sushi, a gente já não tinha, mas tinha que parar no sushi, a gente dividia um combinado que era R$15, R$20 de combinado, que era, para uma pessoa já era pequeno.
Para duas, então, era muito pequeno, mas a gente dividia e era uau, porque era... Olha, só Era podemos gastar isso. Aí tomava um misoshiro. E são memórias que são impagáveis. Hoje, se você chegar lá, se a gente chegar lá e gastar R$500 para comer, não vai ter o sabor daqueles 15, 20 reais. É isso que esse livro diz. Então ele fala um outro exemplo que eu achei interessante da viagem. Porque aí vai aumentar o valor, né? Aí o sabor vai sem gastar 20 mil, 10 mil reais num lugar, né? É algo que é proporcional. A experiência que você tem gastando 20 reais, se você tem 100, é a mesma do que você gastar R$200 se você tem 1.000 e... Mas ele fala a questão do 20 mil tempo. se você tem 1 milhão. Cara, é tantos conceitos legais esse livro. A questão do tempo. Ele fala que ele teve um amigo de faculdade que formou e foram dividir o apartamento em Nova York. Esse amigo, em um dado momento, ele falou assim, não, eu vou pedir, vou suspender o meu trabalho aqui, eu vou fazer uma viagem na Europa, com 20 e poucos anos, 20 anos. Ele falou, você é doido, nós estamos começando a trabalhar agora, você vai para a Europa, vai deixar o seu emprego aqui stand-by, vai perder estabilidade. Não, eu vou para a Europa. Mais ainda, esse amigo dele pediu dinheiro emprestado ao agiota para ir para a Europa com 20 anos. O amigo foi, fez toda uma viagem lá de mochileiro na Europa, ficando em hostel, teve experiências incríveis, voltou contando um monte de coisa. Voltou, pegou o mesmo salário que ele estava tendo, certo? E depois de 10 anos, com 30 anos, depois que esse cara desse livro já tinha juntado um dinheiro, ele foi fazer essa viagem para a Europa. Só que ele falou que ele não desfrutou nada mais. Porque o amigo dele foi numa época que ele podia ficar em hostel, ia pra balada, namorava na praia, fez um monte de coisa. E ele falou que com 30 anos ele já não queria mais ficar em hostel. Ele já tinha ganhado um dinheiro, ele já estava meio que milionário mindset, já. Né? Então, a diversão é outra. Ele falou que ele se arrependeu muito de não ter ido com o amigo dele. Porque as experiências, elas não voltam. A idade que você vai viver uma experiência de 20 anos, o que você vai ver na experiência de 20 anos é diferente de 25, 30, 40, 50. E eu vejo pessoas juntando dinheiro, propriedade, coisas, para desfrutar com 50, 60, 70, quando você já desenvolveu uma diabetes, uma dor no joelho. E ele fala isso. A experiência que você vai ter na Itália, de subir naquelas escadas, eu nunca fui na Itália, mas subir naquelas escadas, ele falou de Roma, não sei o quê, com 20, 30, é uma coisa. Com 60, você não aguenta subir mais as escadas. E cansa. Então, talvez a gente não vai conseguir. Se você for para Bali com 60 anos, eu não estou dizendo que não é hora de ir. Se você tem 60, 70, vai por favor, agora, antes que você tenha 90, né? Mas eu estou falando que talvez, se você tivesse tido a chance de ir com 20, 30, não estou dizendo que você teve, a gente só está falando assim, talvez com 60, 70, você vai... Eu tive um amigo, nós estamos na Tailândia agora, e eu morei muito tempo na Índia com esse grande amigo meu, e a gente vinha para a Tailândia a cada 6 meses renovar o visto. E aí chegava aqui em Bangkok, eu falava, não vamos voltar para a Índia agora não, vamos ficar aqui por aí, vamos explorar as ilhas aqui no sul. E ele falava assim, não, tudo igual, praia é tudo igual. Não, eu quero voltar logo lá para a Índia, para o Ashram do Osho, praia é tudo igual. Praia é tudo igual, nós estamos na Tailândia, velho, as melhores praias do mundo, as melhores ilhas. Você vem falar para mim que praia é tudo igual? Presta atenção. E ele não desfrutava, voltava, porque já estava com seus 60 anos, eu com 20 e pouco, 29, a diferença, a gente é muito amigo, mas a diferença de idade é grande. Então, é isso que ele está falando no livro. As suas experiências, elas não vão voltar se você não desfrutar no momento certo, na hora certa. Se você estiver juntando dinheiro para criar uma estabilidade, uma segurança para desfrutar no futuro, essa conta não fecha. Agora é sempre o melhor momento. Se você tem 60, faz agora, porque quando você tiver 70, 80 vai ser mais difícil. Né? Se você tem 20, faz agora, faz a viagem para a Europa, vai para o hostel. Se você tem 30, você vai ter uma experiência diferente, mas também vai ser legal de outra forma. Melhor do que com 60, com 80, com 90. Então é sempre aqui agora. E sempre tem alternativas, né? Às vezes, se você não tá com essa disposição, né? Já tá com dor no joelho, já tá para ir subir uma escada, não sei aonde, vai para um outro lugar, que você vai sentar num restaurante legal, bem. Que tem um lugar Você também não gostoso. Precisa mudar com 60 anos. Então para divertir eu tenho que ir na balada. Não, gente. Então para divertir eu tenho que fazer aquela caminhada lá e descer lá embaixo. Não. Até porque o tempo não volta. É o que você gosta hoje. É o que você quer. Hoje talvez você vai ter mais prazer sentando num restaurante ou sentando numa praia ou comendo. Talvez hoje eu já acampei quando eu era adolescente muito, né? Mato Grosso do Sul, pescaria. Hoje se você me chamar para acampar,
Quero, eu acho, acampar, dormir mal, né? Mosquito. E eu já gostei muito, então são fases diferentes. Desfruta hoje o que é para você hoje, certo? É muito importante esse conceito. E ele fala uma coisa muito legal. Você tem lá, você está juntando dinheiro, certo? Aí você tem de patrimônio 100 mil e você juntou 30 mil, 50 mil, dependendo da realidade de cada um. Pode ser 1.000, a realidade de cada um, não importa. Ele está falando o seguinte, isso, certo? Aí você se aposenta baseado em dinheiro. Eu tenho 100 mil guardado, tenho 1 milhão guardado, tenho 10 milhões guardado no banco. Você considera isso. Só que qual é a experiência que esse dinheiro guardado te dá? Ele compara que experiência, você pode aposentar baseado em experiências. O que é aposentar baseado em experiência? Experiência é dinheiro. Se você gastou $2.000 lá na experiência de ir para a Itália, se você gastou $500, $10.000, qualquer experiência durante a vida, a hora que você se aposentar, toda essa experiência é como se ela estivesse lá no banco. Preste bem atenção. Pontos. Isso daí para você é dinheiro, porque essas experiências você vai aposentar. Você já viu algum aposentado? Você vai sentar para conversar com o aposentado. Uma pessoa de 60, 70, 80, 90 anos. O que ele fala? Ele fala assim, não, eu tô super bem aposentado, eu tenho um salário tanto e eu tenho dinheiro guardado no banco. Você acha que ele fala isso? O que ele fala das experiências? Nossa, quando a gente morava lá no... Quando a gente foi lá, quando a gente foi fazer tinha isso, aquele não sei o quê, quando a gente comeu aquele negócio na rua, ou quando a gente estava duro. A vida ela é feita de experiência. Experiência é dinheiro. Então essas experiências são impagáveis. E aí ele conta vários exemplos aqui que a gente vai contar nos próximos vídeos para esse vídeo não ficar longo. Mas a ideia aqui é trazer que morrer com zero, e ele também explica claramente, ele é do mercado financeiro. Certo? Ele não está falando para você gastar mais do que ganha, como a gente. Ele não está falando para você ser descontrolado ou não trabalhar para fazer dinheiro. O que ele está falando é que para você criar um equilíbrio entre ganhar e ter experiências no momento certo e na hora certa. Não depois que você não puder mais comer comida porque o seu estômago já não digere melhor. Ou que você já não tem uma saúde tão boa. Então, ele tá falando para você não acumular. Ah, mas eu quero deixar herança para os meus filhos. Tudo isso ele fala desse livro. Como você pode se organizar para começar a dar dinheiro ou herança para os seus filhos em vida e mesmo assim gastar o que você tem no dia a dia para que essa conta feche, que você morra sem deixar 100 mil, 200 mil no banco, sem desfrutar. 100 mil, 200 mil... você pode estar desfrutando. É o que você deixou de desfrutar. O dinheiro que você deixa é aquilo que você deixou de gastar com você mesmo, deixou de gastar com experiências, para ter experiências com a família, que seja, né, uma viagem, um jantar. Então, ó, fala se você gosta desse tema, porque o que a gente deu aqui é só uma pincelada, inclusive falando até da nossa parte particular, mas para a gente entrar a fundo no conceito desse livro, que a gente quer falar mais disso. Porque assim, presunção, pretensão, eu acho que pode até ser, mas eu posso te dizer com toda certeza que a gente é especialista nisso daqui. Antes de ler. Mas brincadeiras à parte, sem querer ofender ninguém, porque cada pessoa vive numa realidade. Inclusive ele fala disso nesse livro. Se você está hoje fazendo, a gente já morou na Índia há muito tempo, a gente sabe que é um país pobre e rico ao mesmo tempo, mas se você está fazendo hoje para poder pagar as contas, se você ganha um salário mínimo, 2, está fazendo para poder pagar as contas, comer, pagar um aluguel, não, esse livro não é para você. Você não vai ficar pensando em desfrutar no nível pequeno, sim, comer um espetinho de rua, comer... Perfeito, mas é muito justo você trabalhar para manter a vida que você tem hoje, e tá tudo bem. O que ele tá falando aqui, gente, vamos ser claros, é pessoas que ficam acumulando dinheiro para um dia gastar, para um dia ter uma aposentadoria boa, para um dia deixar dinheiro para os filhos, e aí a pessoa perde de viver uma vida boa, e lá com 60, 70 desenvolve uma depressão, um alcoolismo, né, alguma dependência triste ou dores no corpo de uma forma muito destrutiva. Então, o que ele está falando para a gente viver a vida bem. E claro, sim com planejamento, sim ganhando dinheiro e sim sabendo equilibrar o que ele... Acho que a gente tem que falar no próximo vídeo. Então, curta aqui o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal.
E se você comprar esse livro, marque a gente no Instagram ou no Facebook e vamos bater um papo nesse livro. A gente quer fazer alguns Deixar podcasts. nossas redes sociais aqui para você também comunicar com a gente por lá. A gente quer fazer alguns podcasts conversando com outras pessoas baseados nesse livro. Bora? Namastê. Namastê.